Boa tarde. Tempo de coronavírus, tempo de convivência familiar, de ficar em casa. Mas o que para muitos é aconchego, segurança, para alguns pode ser medo, angústia, fome e até mesmo violência física e emocional. Sobre este tema, converso com a conselheira tutelar, Vânia Vieira Couto. Vânia, eu exagerei na introdução do Espaço Livre ou essa também é a realidade de algumas crianças e adolescentes no mundo, Brasil, Minas e por que não em Ouro Fino? Um prazer tê-la aqui no Espaço Livre. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez participando. Ô, Luciana, a realidade é mundial, vamos falar assim. E Ouro Fino também, infelizmente, não foge da realidade. Até mesmo na questão, como você falou, hoje, por conta da pandemia, todos nós sabemos que é um período complicado, porque as crianças, existe aí o período integral e hoje todas as crianças estão fora das salas de aula e com isso dentro de casa. O que acontece, a falta de trabalho e aglomeração dentro da casa, muitas famílias têm 2, 3, 4, 5 filhos, aumenta tudo, Luciana, na casa, aumenta o desgaste físico, emocional dos pais, a questão financeira, que nós sabemos que quando a criança está na escola, ela tem ali um apoio, ela tem alimentação, ela tem um acompanhamento. Hoje, vamos falar assim, que os pais têm visto a realidade dos próprios filhos, aquilo que muitas vezes as escolas passam com as crianças, hoje os pais estão vendo dentro da própria casa. Então é complicado, porque a gente fica um pouco assim, como eu vou falar, de mãos amarradas, porque nem tudo está ao nosso alcance. Mas, como conselheiros tutelares, a gente faz o possível, se precisar até mesmo o impossível, na questão de estar auxiliando, acompanhando famílias, levando até mesmo aí o básico na casa, com a ajuda aí da população, está acompanhando. Assim, todos os dias nós estamos aí nas ruas fazendo o nosso trabalho, até mesmo na questão de estar indo nos bairros, falando com as crianças, porque elas ficam muito nas ruas, não tem, na maioria das vezes, como ficar, né, numa casa, às vezes a casa é muito pequena, não tem uma acomodação boa, vamos falar assim, não tem lá uma internet, onde as crianças podem ficar assistindo alguma coisa bacana, então assim, complica um pouquinho. Com relação à violência doméstica, os maus tratos às crianças e também aos adolescentes, isso aumentou agora no tempo da pandemia ou continua no mesmo nível que já era antes? Luciana, eu vou falar para você assim que, na verdade, não aumentou, não. A gente tem visto assim que até a gente está tendo muita compreensão até dos pais nessa questão. Talvez assim, a família ficando mais em casa, estando mais junto, talvez assim, aproveitando essa fase difícil aí, um convívio familiar dos pais, estar mais perto dos filhos. E o que às vezes acontece é a questão assim, muito grito dentro da casa, aí a criança chora, aí o vizinho ou alguém denuncia. Nós vamos até o local e vê assim que é uma questão, às vezes assim, a criança quer comer toda hora, às vezes os pais não têm o que dá para a criança toda hora, a criança quer ir para a rua, os pais não querem deixar por conta da pandemia, aí a criança faz birra, umas coisas meio assim, sabe, Lu? Mas na questão mesmo violência até que nós não temos tido chamados em relação a isso. E existem crianças que têm na escola o alimento que elas não têm em casa? Com certeza. Assim, você vê assim que as famílias, vamos falar aqui um português bem claro, assim, tá passando um perrengue nesses dias assim, porque é complicado. O leite tem faltado em muitas casas, o alimento básico, o arroz e o feijão tem faltado nas mesas, sim, porque a criança vai para a escola de manhã, ela tem ali o alimento. Se ela passa o período integral, ela tem um almoço, ela tem um lanche, ela tem um psicólogo que acompanha, ela tem o auxílio do professor, ela tem todo um apoio. E chega num momento desse, da noite para o dia, vamos falar assim, né? É tirado isso da criança. E às vezes o que acontece, Lu, na escola ela tem, vamos lá, um arroz, um feijão, um alimento à base de uma nutricionista, né, um profissional, coisas que na casa não tem. Então a gente vê assim que
que tem faltado, sim, uma alimentação adequada na mesa dos nossos orufinenses. Isso eu falo para você porque a gente vê a luta aí dos pais. Muitas vezes, Luciana, são famílias que só têm a mãe, que são mães que levam nas costas 2, 3, 4 filhos. E às vezes vive da pensão também, e que hoje os pais não estão trabalhando, os pais que dariam essa pensão, porque são pedreiros, são pessoas que trabalham aí autônomas, não têm a condição de dar, então vai complicando, né? Um abismo aí vai chamando outro abismo. Então é bem complicado, sabe, Luciana? Eu vejo assim que a população orufinense tem se unido, né? Dado as mãos aí para que possamos juntos estar fazendo algo de melhor para a sociedade, mas é muita gente para ser socorrida, é muitas famílias, Luciana. Além da população de Ouro Fino, quando vocês veem uma situação como essa, vocês também levam para a ação social? Nós enviamos, Luciana, para o CRAS, pedimos o acompanhamento ali da assistente social junto à família para que possa estar dando esse suporte. E de imediato eu procuro, assim, pessoas para ajudar. Vamos falar assim, às vezes a assistente social, o CRAS vai ser só amanhã, né, porque é um período, um horário que já não tem mais o atendimento lá. Aí, de imediato, a gente faz um levantamento aí, leva, socorre, e já encaminha, sim, para os responsáveis que estão aí à frente também com a gente. No caso dos pais que sofrem com doenças como alcoolismo, drogas e agora, você acabou de falar, o desemprego, como que é a atuação do Conselho? Luciana, lidar com o adulto, ainda mais quando é um adulto que tem, né, essa tendência aí para o alcoolismo, para as drogas, né, a gente sabe que não é fácil, infelizmente não é fácil. Eu particularmente busco socorro em pessoas aí que têm condições de estar indo a ajudar, aconselhar, estar junto, dando um apoio aí espiritual na casa, né? E levando mesmo assim uma palavra de ânimo e acompanhar, Luciana, acompanhar de perto, porque quando a gente está perto dessas famílias, a gente vai... O amor, né? O amor tem que falar mais alto em todos os momentos. Então, assim, a gente vê que Deus, na misericórdia dele, vai criando situações para que possa, né, ser acompanhado, porque... É complicado, Luciana, é complicado. Só quem já viveu esse tipo de situação dentro de casa sabe o quanto que é complicado. Mas nada que não possa ser resolvido. Então, devagar, com muito amor, com muita atenção, sabendo ouvir, principalmente, Luciana, sabendo ouvir. Seja apto para ouvir e tardio em falar. Então, assim, ouvir. As pessoas querem ser ouvidas. Então, na maioria das vezes, a gente chega, deixa falar, deixa eles abrir o coração e dentro daquilo do possível a gente vai fazendo, mas a gente sabe que é uma situação que também precisa de acompanhamento, né? Então, quando a pessoa aceita uma ajuda de um psicólogo, algo que esteja dentro mesmo da área de um profissional, a gente encaminha. Quando a pessoa não abre, né, para isso, aí a gente acompanha do mesmo jeito e vai acompanhando a família, conversando e vendo o que dá para fazer. Algumas vezes ir para a justiça mesmo e as crianças serem retiradas. Luciana, só no mais extremo, né? Por exemplo, chega na casa X e encontra a criança numa questão de abandono, vamos falar assim. Aí, o que a gente faz? Procura membros, né, da família, os mais próximos, para levar mesmo assim para o abrigo, só se todos os recursos forem esgotados. Por exemplo, não tem um pai, não tem uma avó, não tem um avô, não tem um tio, uma madrinha, não tem um parente que queira assumir a responsabilidade daquela criança, aí vai para o abrigo. Mas isso mesmo só no último caso, porque o mais importante é a gente tentar resolver a situação, né, entre a família. Só no último caso mesmo, Lu, se acontecer, só no mais extremo mesmo. Vânia, com assim, a pandemia, vocês estão fazendo um trabalho com algum tipo de restrição, assim, mesmo para a proteção dos profissionais, dos conselheiros? Sim. Estamos sim, estamos trabalhando em sistema de plantão, atendendo, sempre vai ter um conselheiro lá mesmo, na sede, todos os dias normal, de segunda a sexta-feira, um conselheiro vai estar lá, e os demais atendendo em regime de plantão. Então, assim, por exemplo, enquanto tem um conselheiro lá na sede, se precisar de fazer uma ocorrência, aí existe a pessoa que vai estar de plantão.
Se esse que estiver de plantão vê que há necessidade de ter mais que um conselheiro no chamado, aí chama. Então, assim, estamos atuando de forma com cuidados, claro, com cuidado, mas atendemos, estamos aí. Vânia, qual que é a orientação dos conselheiros nesse tempo aos pais e também aos adolescentes que possam ter algum tipo de compreensão neste momento? Luciana, olha, na multidão de conselheiros há sabedoria. O conselho que a gente passa é que a pandemia existe, ela é um inimigo invisível, mas ela existe, né? Por exemplo, às vezes a gente até conversa, falou que escapou 300 presos, perigosos, assassinos, tal, ninguém sai de dentro de casa. Mas a gente vê aí que a pandemia existe e está matando e às vezes as pessoas não acreditam. Então, qual que é o conselho? Siga as regras, fique em casa, mantenha a distância, o isolamento, as crianças, né? Evitar que os filhos fiquem nas ruas, evitar levar as crianças, Luciana, no centro. Por exemplo, a gente passa ali na Caixa Econômica Federal, está lotado, os bancos estão lotados, então evitar levar os filhos. Se for para, vai a um de casa, por exemplo, vai fazer compra, vai um, o outro fica. Os adolescentes, né? A gente sabe que essa fase quer ficar para a rua, mas fique em casa, em amor ao irmãozinho que ficou em casa, em amor ao pai que ficou em casa, à mãe que ficou em casa. Fique em casa, esteja junto, aproveite esse tempo como família. Família é um bem mais precioso que a gente tem, então é um tempo de estar junto, né? Ainda que afastado, mas junto, unidos num só propósito, passar essa fase, logo a gente vai estar saindo, eu acredito que no nome de Jesus, logo a gente está passando por essa fase aí e coisas boas virão para que a gente não tenha perdas na cidade de Ouro Fino, assim como já aconteceu, infelizmente. Então logo isso tudo vai passar e vai ser um novo tempo aqui na nossa cidade, eu creio, no nome de Jesus. Com relação às denúncias, né? Se alguém vir um caso de violência contra a criança ou adolescente, deve ligar para onde? Luciana, o número de plantão é o 98871-3091. Este é o número de plantão. E o fixo é o 3441-1524. Qualquer um desses números aqui pode estar entrando em contato com a gente, que a gente está aí, fomos eleitos pela população, servimos a população. Creio que, assim como eu, todos os meus colegas de trabalho, com certeza está aí para fazer o melhor para a nossa cidade, na questão aí das crianças e dos adolescentes, trazendo mesmo uma nova visão, uma nova força aí para o pessoal, e sabendo que pode contar. O plantão funciona 24 horas, quando é um caso mais extremo, nós temos aí o apoio da PM, que também está sempre conosco, e assim a gente vai caminhando. Então, assim, se as pessoas não tiverem esses telefones, mas ligar também para o 190, 190, eles também acionam vocês. Também. Nossa, é isso aí, certinho, Luciana, é isso mesmo. E até mesmo se a pessoa não tem o nosso número e ligar no 190, eles entram em contato com a gente, sim. Vânia, suas considerações finais? Eu quero declarar, assim, que Deus é maior que todas as coisas, Deus está acima de tudo. Eu creio que no nome de Jesus Cristo, Ouro Fino é uma cidade abençoada e o povo de Ouro Fino está guardado. Eu quero deixar aqui o meu apoio, o apoio dos meus colegas de trabalho, a toda a população, naquilo que a gente puder fazer, naquilo que precisar, que a gente vai estar aí junto, e declarar mesmo assim que juntos somos mais fortes e Deus seja louvado. Conversei com a conselheira tutelar, Vânia Vieira Couto. E você continue agora na nossa programação com Rádio Serviço e depois do programa Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.